Capítulo 37, Conexões Perdidas, a continuação. Parte 1. De qualquer forma, comecei a voltar para a pousada e amaldiçoei minha própria ingenuidade. As pessoas que circulavam pela cidade estavam todas duplicadas. Qual era o futuro e qual era o passado? Mesmo que eu pudesse dizer, os movimentos das pessoas eram imprevisíveis. Continuei julgando tudo errado com meus olhos e esbarrando nas pessoas. Tisk. Olha por onde anda. Pela aparência do homem, imaginei que fosse um bandidinho qualquer. Ele tinha uma barba volumosa no queixo e uma cicatriz no rosto. Não tive a impressão de que era um aventureiro, mas sim uma das muitas pragas que infestavam a cidade. Sim, desculpa. Meus olhos não estão muito bons. Seus olhos não estão bons, e? Então ande fora do caminho. Sabe, parece que todo mundo que não vê ou escuta direito gosta de sair pedindo desculpas enquanto anda por aí. Ele só estava tentando arranjar confusão. Suas ameaças eram intimidantes, mas eu poderia dizer que o sujeito não estava com raiva, apenas um pouco irritado. De agora em diante vou tomar mais cuidado, falei. Isso mesmo, cuidado. Eu não queria que as coisas piorassem ainda mais, então apenas segurei minha língua e olhei para o outro lado. O bandido se precipitou e cuspiu no chão antes de se afastar. Mas ele parou por um instante. É mesmo, falou. Só tenho uma pergunta. Viu um bêbado idiota andando por aqui? Desde ontem que ele não volta. Eu vi assim que ele olhou para mim, um vaso de flores quebrando bem na sua cabeça. O que aconteceu a seguir foi instantâneo. Canalizei mana com minha mão direita e lancei magia do vento para o tirar do caminho. Ele deu uma cambalhota no chão e, em seguida, pôs-se de pé em uma postura defensiva. O homem sacou sua espada e a apontou para mim. Bastardo, o que diabos acha que? Foi então que o vaso de flores bateu no chão, se espatifando. Nós dois seguimos sua trajetória com o olhar. Uma mulher de meia-idade olhou para nós com uma expressão perplexa no rosto. Eu sinto muito. Vocês estão bem? Ah, sim, estamos bem. Ela voltou para a casa depois que eu respondi. O olhar do bandido voou entre mim, o local onde o vaso havia caído e sua posição atual. Ele engoliu em seco. Sobre aquele cara bêbado, acho que desmaiou em um dos becos. Provavelmente brigou com alguém. De qualquer forma, vou embora. Falei o mais rápido possível antes de virar as costas para a cena. Não queria me envolver ainda mais com aquele bandido. O olho parecia ter sua utilidade, embora fosse um incômodo se causasse problemas como esse o tempo todo. Decidi trabalhar para dominá-lo rapidamente. Voltei para a pousada. Quando disse a Ares e Ruigerd que tinha encontrado o grande imperador do mundo demônio, os dois ficaram pasmos. O grande imperador do mundo demônio. Não pensei que ela iria reviver. Ruigerd tinha uma rara expressão de surpresa no rosto. E nunca sonhei que receberia algo como um olho demoníaco tão de repente. Conceder olhos demoníacos é um poder que apenas o grande imperador possui, explicou. O grande imperador do mundo demônio, Kishirika Kishirizu, também era conhecido como o imperador demônio da ressurreição. E seu outro nome era o imperador demônio dos olhos demoníacos. Aparentemente, ela não era tão hábil em combate, mas com 12 olhos demoníacos em sua posse, havia muitas coisas que podia ver que a maioria não podia.
Seu poder mais temível era sua habilidade de transformar os olhos de outra pessoa em olhos demoníacos. Foi através desse poder que concedeu olhos demoníacos a todos os seus seguidores, dando-lhe o poder para governar todas as tribos de demônios. Houve até mesmo aqueles que se tornaram seus seguidores apenas para obter mais poder. O que ela estava fazendo nesta cidade? Perguntei. E quem é que sabe? Eu não tenho ideia do que se passava nas mentes dos reis demônios ou imperadores demônios, disse Ruigerd encolhendo os ombros. Verdade, pensei. Afinal, você nem sabia as verdadeiras intenções do deus demônio a quem serviu por tantos anos. Mas não é como se eu fosse dizer algo assim, sabendo que isso só o deprimiria. Eris, por outro lado, estava maravilhada com o título de grande imperador do mundo demônio. Isso é incrível. Eu também quero encontrar ela. Você quer? Eris e Kishirika. Que tipo de conversa as duas teriam caso se encontrassem? Até eu fiquei um pouco curioso. Por mais improvável que parecesse, poderiam até encontrar algum assunto em comum. Me pergunto se ela ainda está na cidade. Não tenho certeza, respondi. Quem sabe? Talvez se eu voltasse pelos becos no dia seguinte, a encontrasse mais uma vez desmaiada de fome. Parecia uma daquelas piadas ruins, mas possíveis, levando em conta como ela era. Mas ainda assim, bastante improvável. Parecia que estava procurando por alguém, então provavelmente já tinha partido. Era como se fosse uma garota mágica sendo guiada pela lei dos ciclos, ou algo assim. Tenho certeza de que ela provavelmente já deixou a cidade. Sério. Isso é muito ruim, disse Eris. De qualquer forma, ela provavelmente verificaria os becos à sua procura, mesmo depois do que eu disse. De qualquer forma, dito isso, vou ficar na pousada. Vocês dois estão livres para sair por conta própria. Cada um dos dois deu um aceno de cabeça. Demorou uma semana para aprender como usar o olho demoníaco. Simplificando, não foi lá tão difícil. Seria possível controlar o olho por meio da mana. Era muito parecido com o modo como eu usava magia não verbal, o que já havia feito muitas vezes antes. Por meio da mana, poderia controlar tudo o que visse. Fiquei confuso até que percebi que havia dois tipos de foco. Então as coisas logo começaram a se encaixar. Um dos tipos de foco controlava a opacidade, era parecido com o modo como se muda a opacidade das janelas de um jogo erótico. No início, estava no máximo, então tudo parecia totalmente duplicado. Coloquei a opacidade no mínimo possível. Ao canalizar mana para a parte interna do meu olho, poderia enfraquecer minha capacidade de previsão o suficiente para ver apenas o presente. Vislumbres do futuro seriam benéficos, então, ajustei a opacidade para o ponto exato em que não fosse se tornar uma distração, mas que ainda continuasse visível. Então tentei manter as coisas assim. Se eu perdesse o foco por um segundo, a opacidade mudaria. Levei 3 dias até conseguir manter tudo consistente. O próximo passo seria a duração, ou melhor, a latência. Poderia mudar o quanto do futuro poderia ver, canalizando mana para a parte dianteira do meu olho. Eu só conseguia ver cerca de 1 segundo do futuro, mas com o uso de mana conseguia ver até 2 ou mais segundos. As possibilidades se desenvolviam em segundas ou terceiras, igual a um galho e árvore sendo partido e apresentando diferentes futuros. Eu podia ver até 3 ou 4 segundos com mais mana, mas se tentasse ver cerca de 5 segundos do porvir,
a imagem se dividia e embaçava tanto que me dava dor de cabeça. Isso representava o tanto de formas que o futuro poderia ter. Além disso, quanto mais tentava ver o futuro, aparentemente mais isso sobrecarregava o cérebro. Kishirika até disse que ter 2 olhos demoníacos poderia resultar em loucura. Talvez fosse graças à influência de todos seus olhos demoníacos que ela parecia uma cabeça de vento. Mas, independentemente disso, eu sabia que poderia ver um segundo do futuro e continuar em segurança. Levei 3 dias para dominar isso, depois um dia extra para aprender como controlar ambos os fatores ao mesmo tempo. No total, levei 7 dias para aprender o básico do uso do meu olho da previsão. Enquanto estava ocupado canalizando mana em meu olho e comandando, cumpra minhas ordens, olho da previsão. Eris e Ruiger iam a algum lugar juntos todos os dias. Quando voltavam, Eris estava sempre banhada de suor enquanto Ruiger parecia tão composto quanto sempre, apenas suando um pouco mais do que o normal. Deviam estar fazendo algo para suar tanto. E, ainda por cima, todos os dias. Só por saber mesmo, mas gostaria de perguntar. O que vocês dois estão fazendo? Eris estava torcendo um pano encharcado de suor quando perguntei. Ela respondeu. Isso é segredo. A garota parecia estar realmente se divertindo. Então estava fazendo algo em segredo que não podia me contar. Ah, entendi. Algumas tardes de prazer, e... acho que a única coisa que eu poderia fazer era me afogar no cheiro daquele trapo encharcado de suor que ela segurava. Não tenha a ideia errada, eu não estava particularmente preocupado com isso. Eles só deviam estar saindo para treinar. Embora sua atitude pudesse sugerir o contrário, Eris, na verdade, era do tipo que trabalhava duro em segredo. Quando estávamos na região de Fitor, fazia a mesma coisa, frequentemente treinando com Ghislaine nos dias de folga. Naquela época, sempre que eu perguntava o que estava fazendo, a garota exibia o mesmo sorriso cheio de confiança no rosto e dizia: é segredo. Então, eu tinha certeza que desta vez também devia estar treinando. Naquela noite, tive um sonho com um recluso de 34 anos me cutucando na bochecha enquanto sussurrava em meu ouvido: de agora em diante seu apelido será Perdedor Patético. Achei que devia ser obra do Hitogami. Aquele bastardo era mesmo bom para absolutamente nada. Uma semana depois, informei Eris e Ruiger sobre minha capacidade de controlar o olho da previsão. Quando o fiz, Ruiger sugeriu: então por que você e Eris não lutam? Era para testar o quão útil essa coisa seria em batalha. Ou para me mostrar os resultados de seu treinamento especial. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo seria um ótimo negócio, então topei. Nós fomos para a praia. Ruiger ficou à margem para observar enquanto tomávamos posições opostas um ao outro, empunhando as espadas. Você realmente acha que pode me vencer agora só porque tem esse olho demoníaco? Eris estava se sentindo particularmente confiante. Devia ter aprendido alguma técnica nova ou algo do tipo na semana que passou. Eu queria manter aquele sorriso atrevido em seu rosto. Não, tudo bem se eu perder. Só quero saber o quanto posso ver com este olho durante uma batalha, só isso. Era por esse motivo que não usaria magia. Eu também queria ver os frutos do meu próprio trabalho. Ajustei meu olho para poder ver um segundo do futuro e a luta começou. Isso soa como algo que você diria, mas... eu podia ver o que ela faria mesmo enquanto a garota ainda estava falando.
Ares vai de repente balançar o punho esquerdo na minha direção. Se eu não tivesse esse olho, não teria sido capaz de reagir a tempo. Seus ataques preventivos eram algo quase que natural. Ra! Ru! Consegui me esquivar de seu ataque. Rebati batendo palmas do lado do seu rosto. Então surgiu a próxima visão. Ares não vai sequer recuar, na verdade vai dar início a um ataque violento, usando a espada empunhada em sua mão direita. Esse era o seu ponto forte. Ela poderia ignorar qualquer número de ataques e lançar-se direto à ofensiva. A parte inferior de seu corpo era tão forte que a maioria dos ataques não a faria cambalear. Na verdade, quanto mais dano a garota tomasse, mais aumentava sua raiva e mais agressivos seus ataques se tornavam. Tá certo. Golpeei seu antebraço com força. Ares largou a espada. Anteriormente, eu teria considerado um momento desses como o fim da batalha. Deixar sua espada cair indicava a derrota, ou pelo menos era o que acontecia quando eu estava treinando com Ghislaine. No entanto, pude ver com meus olhos que isso ainda não havia acabado. Ares já está retornando com seus ataques sucessivos. Em outras palavras, foi apenas uma de suas fintas. Ela largou a espada para me fazer baixar a guarda. Vai me dar um soco bem no queixo com o punho esquerdo. Em outras palavras, soltou a espada de propósito para me atrair a uma falsa sensação de segurança, para que pudesse se lançar em seu estilo usual de combate corpo a corpo, o soco Boreas especial de Ares. O que? Suas pernas estão abertas. Enganchei meu pé ao dela, atrapalhando o seu equilíbrio. Seu punho golpeou o ar vazio e ela caiu no chão. Ainda assim, parecia que a batalha não havia acabado. Ares vai se segurar com as mãos, usar o rebote e o torque para dar um giro e se agarrar à minha perna direita. Uhum! Recuei e ao mesmo tempo abaixei meus joelhos, prendendo-a para que não pudesse se mover. Graças à maneira como ela contorceu seu corpo em uma tentativa desesperada de me morder, o corpo de Ares ficou todo torcido. Um braço estava esmagado embaixo dela, enquanto uma de suas pernas estava dobrada em direção ao seu traseiro. Me perguntei o que ela faria a seguir, mas tudo o que podia prever era mais luta. Basta, gritou nosso juiz. Ares caiu como se sua energia tivesse sido drenada. Eu ganhei. Eu realmente ganhei. Foi a primeira vez que derrotei Ares em combate corpo a corpo e sem magia.